Bom dia! Boa tarde, boa noite para você que chegou aqui no nosso canal. Tudo bem? Tudo no controle, tudo certo e resolvido. Muito bem. Você está no canal da MEC Terapias. Nós aqui falamos sobre medicina quântica, terapias holísticas, integrativas, não é? E eu sou Liz Conde, terapeuta integrativa e interpessoal. Nós aqui temos um propósito, não é? O nosso propósito é trazer você para o caminho do aprendizado, tirar você do vitimismo e trazer você para o caminho do aprendizado maravilhoso, extraordinário, mundo do extraordinário, não é? Esse é o nosso propósito, esse é o nosso convite, certo? Sem sofrimento, sem castigo, sem julgamento, não é? Seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele já veio aqui nos ensinar há tanto tempo, não é? Isso porque ele veio nos ensinar o que já estava escrito, mas a gente não entendia, não compreendia, não praticava, não é? E aí ele veio desenhar, não é? Assim que a gente fala. Ensina, 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 não aprende, então vamos desenhar? Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio desenhar para nós o que fazer, certo? Então, assim, seguir seus conceitos, seguir seus conselhos, seguir seus ensinamentos, seus exemplos, não é? Isso é bíblico. Então, existe lá nas Escrituras, não é? Vós podeis fazer tudo o que faço e muito mais. O que é isso? É seguir o amor incondicional. O sentimento de compaixão, não é? Compaixão. Já pedi aqui em alguns vídeos, vou pedir novamente. Vá lá no Google, né? No nosso amigo Google, e veja a definição de compaixão, certo? É isso que Jesus veio nos ensinar. Sem julgamento, sem culpa, sem medo, que é o que nos bloqueia, que é o que nos prende, nos amarra, nos prisiona, nos deixa na prisão. Não é? O medo. Medo daquilo que a gente não conhece, medo de nos conhecer, nos interiorizar, saber quem somos. Dá medo. Dá medo porque nos ensinaram tanta coisa de castigo, de pecado. Imagina se eu, no meu autoconhecimento, descubro que fiz algo que hoje eu condeno. É esse o nosso medo, né? Eu digo por mim, pela vivência, certo? Dessa transformação da minha vida, do meu caminho, certo? E hoje nós vamos iniciar uma sequência de vídeos. São 3 vídeos, né? Eu sou facilitadora na constelação sistêmica e eu vou trazer aqui algumas informações, técnicas, conceitos da constelação sistêmica, né? Dentro da família. Porque nós temos a constelação sistêmica dentro de uma empresa, certo? Mas aqui eu vou trazer a constelação familiar. Por quê? Tudo inicia-se na família, né? Então, assim, por que a família? Algumas doutrinas religiosas, né? Algumas religiões, elas têm uma definição, o porquê que estamos dentro de uma família, dentro de um grupo tão fechado, não é? Mas aqui eu não vou falar sobre isso. Por quê? Porque vai haver discórdias entre crenças religiosas, certo? Então eu vou falar apenas do sistema familiar, não é? Então, a partir de, segundo a parapsicologia independente, certo?
Nós, seres humanos, somos estudados, tratados e trabalhados a partir da gestação, que é onde podemos colher situações, informações, vivências, não é? Podemos pegar, é algo, né? Material, podemos pegar informações. Então, a parapsicologia independente, ela estuda a partir da gestação. Então, a constelação familiar, ela diz o seguinte: pertencimento, que eu já coloquei aqui um vídeo lá atrás, depoimento meu, certo? Que eu não me colocava como pertencente dentro deste grupo familiar, desse sistema familiar, certo? Por uma série de motivos que eu já coloquei no vídeo de depoimento. Se você não se coloca como pertencente a um sistema, ele fica com um buraco e aí não existe o equilíbrio. Entende? Ó, falta, fica no desequilíbrio, certo? Isso fazemos, inclusive, com seres que não conseguem vir à vida. Abortos, você tem que contar como pertencente do seu sistema familiar, não é? Crianças que nascem, mas que ficam muito poucas horas ou até alguns dias, não é? E se vão. Tudo isso tem um propósito divino, não é? Que nós não sabemos, mas existe um propósito. Mas o que devemos saber através dessas informações, conceitos, não é? Sistêmico, é que você tem que colocar esse ser pertencente ao lugar dele, né? Porque ele veio, ele tem um propósito, então ele tem que estar lá, certo? E aí, a gente vai falar aqui sobre primeiro pertencimento, primeiro conceito, primeiro sentimento que você tem que adquirir, conquistar, agregar como verdade, não é? É a parte da mãe. A mãe, dentro do sistema, né, da constelação sistêmica, a mãe é aquela que traz a abundância, o alimento, ela nutre a vida, então ela nutre a abundância, ela alimenta a abundância. Prosperidade. Prosperidade é o equilíbrio das 5 saúdes. E aqui nós vamos falar sobre a saúde familiar, não é? Então, a mãe, ela é um sentimento, você tem que nutrir essa atitude de perdão, de respeito, de aceitação. Não importa qual é o seu relacionamento com sua mãe. O que importa é o sentimento que você vai emanar para ela, certo? Então, assim, é trabalhoso. É trabalhoso. Porque muitas vezes, ao longo da vivência, cria-se sentimentos equivocados e que distanciam os filhos de suas mães. E, como eu já disse e confirmo, todo ser humano, ele faz o seu melhor com aquilo que ele tem dentro dele. Então, se eu sou, vamos falar da Liz, se eu sou um ser desequilibrado, depressivo, suicida, desequilibrado, não aceito a vida que tenho, entendeu? Tenho
desafios para aceitar as situações que são colocadas na minha jornada, é isso que eu vou emanar para a minha família, para o meu trabalho, para os meus amigos, aonde eu vivenciar os meus caminhos, certo? Então, um depende do outro. E o sentimento que pode trazer as atitudes é a gratidão. Agradecer pela vida, agradecer por estar aqui agora, porque isso é um propósito, uma escolha nossa. Não é? Gratidão pela vida. A vida é a coisa mais importante que cada um de nós temos. E a responsabilidade da minha vida é minha e da sua é sua. O adulto, ele tem responsabilidade pela vida da criança enquanto a criança depende de manutenção, de ensinamento, conceitos de estrutura, de padrões, não é? Dentro das leis divinas que vão assegurar a sua identidade, a sua prosperidade ao longo da sua jornada depois de adulto. Mas a partir do momento que a criança, o adolescente chega e diga eu quero isto e não quero aquilo, ele já está apto a se responsabilizar pela vida dele. E o que uma mãe tem que fazer numa hora dessa? Ficar nos bastidores, não é? Mas partir para a questão do sentimento de desnecessária. Ser desnecessária para que este ser possa crescer, evoluir e encontrar a maturidade. Saber que tem um apoio quando necessário, mas tem que seguir com as suas próprias pernas. E a mãe, ela tem que emanar esse sentimento de cortar o cordão umbilical. Realmente deixar levar a vida, ensinar as questões dos seres, dos filhos, certo? Por quê? Porque os conceitos, a estrutura, você já passou. Então agora eles têm que praticar. E aí, para que exista uma prática e um hábito, existe a questão dos erros, da repetição, até que se encontra o equilíbrio. E aí torna-se um novo hábito, saudável e harmonioso. Primeiro passo. Qual a sua porcentagem de energia de gratidão pela sua mãe? Se você quer prosperidade para a sua vida, você tem que nutrir, alimentar esse sentimento de gratidão pela sua mãe, porque foi ela que te deu a vida. E segundo o sistema de constelação, a mãe é que nutre a abundância, inclusive financeira. Não é? Abundância financeira. Se você tem desafios na parte financeira, reflita, pesquise sobre o seu sentimento com sua mãe. A gratidão pela mãe, a questão financeira é uma energia. Então, o financeiro, o dinheiro, ele é uma energia.
que é alimentada pela mãe, tá? E ela só permanece conosco. Então a mãe nutre, a mãe alimenta, mas é nosso. Essa energia é nossa. Então nós é que temos que alimentar com um sentimento de gratidão, de compaixão, sem julgamento. Quando estamos na energia da abundância, o bem mais precioso é a vida. O bem mais precioso é a vida. Então, respeite a sua vida. Cuide da sua vida. Alimente com equilíbrio e harmonia a sua vida. Zerar as questões totalmente com a mãe. Então, você tem que fazer a sua parte. Não importa se a sua mãe está viva, se a sua mãe já faleceu, se você tem convivência com a sua mãe, se você desconhece quem é a sua mãe, se você tem conflitos com a sua mãe, se você não tem um relacionamento com a sua mãe, não importa. Lembra, energia não tem espaço, não tem tempo e não tem espaço. Harmonize-se com a energia entre você e sua mãe. E o que você vai adquirir é abundância, é liberdade, é desbloqueio financeiro. Isso é científico. Não tem nada de achômetro. Procure, pesquise, estude, descubra, conheça. Conheça o nosso sistema de energia. Conheça o seu sistema do ser humano. Conheças a tua verdade e ela te libertará. Simples assim. Fácil? Não. Mas é simples assim. Se comprometa com você. Coloque como propósito da sua vida. Estamos no início do ano. Coloque isso como propósito de sua vida. O autoconhecimento, a autoobservação, o perdão, o sentimento de perdão, de benevolência, de compaixão, vai trazer para você a vida de abundância, de equilíbrio, de sucesso, de vitória. E eu vou ficando por aqui hoje. Este é a parte 1. Teremos 3 partes. A próxima de amanhã será a respeito da sua conexão com o Pai. Não é? E eu vou ficando por aqui hoje. A gente se encontra amanhã. Beijo enorme no coração de todos vocês. Meu ser divino, cumprimento o seu ser divino. Até amanhã.